Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, agora quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Esse é o dia maravilhoso que o Senhor fez e permitiu que vivêssemos guardados debaixo da graça dele. Portanto, temos motivos de sobra para podermos agradecer o nosso Deus. Hoje eu quero continuar com a nossa reflexão em Colossenses, e hoje Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 17. Abra aí na sua Bíblia e acompanhe comigo o estudo dessa noite na nossa oração da noite. Nesta sessão, o apóstolo Paulo continuará falando a respeito das ações e do comportamento daqueles que foram unidos a Cristo, daqueles que por obra e graça do Espírito Santo de Deus nasceram de novo e receberam uma nova natureza, a natureza de Cristo. E hoje vivem nesse mundo, a despeito das lutas e das dificuldades, das adversidades, olhando para cima, buscando as coisas do alto, do céu, aonde Cristo vive exaltado, e se motivando dia após dia com estas coisas, com estas promessas, na certeza de que em breve Jesus voltará. Na sessão anterior, de forma negativa, o apóstolo Paulo falou daquelas ações, daquelas condutas que eram características da velha natureza, da natureza caída, da natureza terrena, da natureza de Adão, que nós andávamos nelas anteriormente, mas que agora nós precisamos mortificá-las, nós precisamos fazê-las morrer, despir e despojar-nos delas. Portanto, agora o apóstolo Paulo, fazendo um contraste, ele vai dizer que os nascidos de novo, eles precisam se vestir de vestimentas condizentes com a sua nova posição, ou seja, vestimentas coerentes com a profissão de fé. Aquilo que nós professamos, nós precisamos viver na prática. Paulo começa de maneira positiva e cheia de graça. Ele diz assim: vocês agora são eleitos, santos e amados de Deus. Onde está a graça? A graça é que estes títulos pertenciam ao Israel da antiga dispensação. Agora, também os gentios, que são alcançados pelo sacrifício de Cristo, também se tornam povo de Deus, o novo Israel de Deus, portanto, eleitos, santos e amados de Deus. Nós somos eleitos, santos e amados de Deus. Nunca esqueça disso. E desta forma, como eleitos, santos e amados de Deus, nós precisamos demonstrar, nós precisamos viver as 5 virtudes que ele coloca aí. Observe bem, a primeira delas, terno afetos de misericórdia. A palavra aí significa um coração compassivo, um coração misericordioso. É isso que nós temos. Depois ele fala de bondade e humildade. São 2 virtudes gêmeas. Bondade tem relação com generosidade. E humildade tem relação com esvaziar-se a si mesmo, pensar mais no outro. Depois ele fala de mais 2 virtudes também gêmeas, mansidão e longanimidade.
Muitos estudiosos dizem que estas duas palavras, elas ficam mais adequadamente traduzidas pelos seus antônimos, ou seja, o antônimo de mansidão é rudeza, aspereza, e o antônimo de longanimidade é ressentimento, vingança, ira. Portanto, agora, servos e servas do Senhor, nós precisamos ter mansidão e longanimidade. Longanimidade também pode ser traduzida por paciência. Bondade, mansidão e longanimidade, que Paulo usa aqui no texto de Colossenses, também fazem parte daquelas características do fruto do Espírito que ele fala lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Estas virtudes, essas 5 virtudes das quais Paulo falou, essas 5 virtudes, elas certamente, elas levarão o cristão verdadeiro a 2 disposições recíprocas, 2 disposições muito interessantes. A primeira delas, suportai-vos uns aos outros. A palavra suportar aqui significa sustentar, carregar, ajudar. Quando nós produzimos aquelas virtudes, nós temos essa disposição, né, de nos ajudar mutuamente. Segundo, perdoai-vos mutuamente. Ou seja, ao invés de agarrar aos meus direitos e levar o meu irmão às últimas consequências, eu vou optar pelo perdão, porque este é o exemplo do meu Senhor, o meu Senhor Jesus. Ele me perdoou. E assim como ele me perdoou, eu devo perdoar, ao invés de querer levar o meu irmão, aquele que me ofendeu, às últimas consequências. No versículo 14, Paulo então vai dizer que a principal vestimenta que o cristão verdadeiro tem que se vestir dela é o amor. Diz aí no verso 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Ou seja, revistam-se do amor. O amor é a maior das virtudes. E onde há amor, o versículo 14 vai dizer, vai haver paz e vai haver gratidão. Paz e gratidão. Num lar onde tem amor, existe paz e existe gratidão. No versículo 16, caminhando para o final da sessão, o apóstolo Paulo diz que quando nós produzimos aquelas virtudes, quando nós nos vestimos do amor e quando há paz e gratidão no nosso meio, certamente, nós vamos crescer no conhecimento da palavra de Cristo. A palavra de Cristo aí no versículo 16 é a Bíblia, então nós vamos transbordar desse conhecimento. Vamos ensinar uns aos outros, vamos admoestar uns aos outros, advertir uns aos outros e vamos juntos adorar, louvar e oferecer ações de graça ao Senhor. Principalmente pela comunhão dos santos e, acima de tudo, pela salvação, pela graça imerecida em Cristo Jesus. E o texto termina no versículo 17, o apóstolo Paulo fazendo um resumo de tudo, dizendo que o objetivo prático das ações e da própria vida do cristão verdadeiro é a glória de Deus. Ele termina dizendo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, através dele, dando graças a Deus Pai. Por meio dele, dando graças ao Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a razão da nossa vida. É glorificar o nosso Pai, que pela obra de Jesus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. O objetivo da sua vida aqui, minha irmã, meu irmão, é glorificar o Senhor. As pessoas vão olhar para você e Deus vai ser glorificado. Esse é o nosso objetivo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e que nós, de fato, possamos agradar o nosso Deus em todas as coisas. Uma boa noite e amanhã é um novo dia e o Senhor renovará as misericórdias dele para conosco. Que Deus te abençoe.